Olá! Essa edição do programa Bem-Estar SC traz um alerta sobre gravidez na adolescência. A boa notícia é que o índice de casos de gravidez na adolescência vem diminuindo no Brasil. Nos últimos 20 anos, essa redução foi em torno de 60%. Mas como nosso índice era muito elevado, o ideal é que reduza ainda mais. Assunto que vamos tratar a partir de agora. No mês de fevereiro, a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência busca chamar a atenção para este tema tão delicado e ao mesmo tempo tão importante. E nós do Bem-Estar SC também vamos aproveitar para falar sobre esse assunto. Nós estamos aqui então com a médica ginecologista, a doutora Ivana Fernandes, ela que tem pós-graduação em Medicina do Adolescente, atende em clínicas de Florianópolis, a capital catarinense, e é professora do curso de Medicina na Unisul, a Universidade do Sul de Santa Catarina, é professora desde 2006, inclusive nós estamos aqui em uma das salas de um dos prédios da Unisul em Florianópolis. Aproveitamos para agradecer por esse espaço. E, doutora, um assunto delicado, como eu mencionei, mas muito importante, que precisa ser falado. Como é que estão os nossos panoramas atuais quando se trata de gravidez na adolescência? Eu acho que a gente começa o programa dando uma boa notícia, né? Porque nos últimos 20 anos a gente teve um declínio aí de 60% nos índices de gravidez na adolescência, que é uma coisa bastante significativa. Embora a gente ainda tenha índices elevados em relação a outros países do mundo, né? E a gente ainda tenha um número de gravidez na adolescência ainda significativo em meninas abaixo de 14 anos, né? Abaixo de 15. E que configura o estupro de vulnerável, né? Porque no nosso país, de acordo com a legislação, ter relações sexuais ou qualquer outro ato libidinoso com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. É importante colocarmos uma luz sobre essa questão, né? Porque ainda temos partos, né? Nascimentos de meninas com idade tão precoce, né? Uma menina de menos de 14 anos é praticamente uma criança, né? Então, mas de uma maneira geral, sobretudo a idade entre 15 e 19 anos, a gente teve aí um declínio. Bom, segundo dados do DataSUS, dados do ano de 2024, que são os mais atualizados por enquanto, né, até esse momento, dentro do total de nascidos vivos no Brasil, fazendo aí um recorte por faixa etária, tem aí em torno de 11,5% dos partos realizados em meninas, né, em crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. São bem menos meninas de 10 a 14 anos que têm, né, esses partos acontecendo, mas como a doutora mencionou, esse número vem caindo ao longo dos últimos 20 anos, isso é importante da gente destacar, mas por outro lado, o número que tem reduzido menos é justamente nessa faixa etária das crianças mesmo, da pré-adolescência, que é dos 10 aos 14 anos. Então é muito importante a gente lembrar, né, reiterar que dos 10 aos 14 anos envolve aí um crime, uma situação que de fato não deveria ser realidade no país. Uhum. E eu acho que vale a pena a gente ressaltar que algumas famílias realmente permitem, às vezes, um relacionamento afetivo, um namoro, né? Em meninas jovens, né? Às vezes a gente vê meninas de 13 anos tendo um relacionamento com o aval da família, né? Então, mas muitas mães, muitos pais não se atêm para a questão da legislação brasileira, né? Que pontua bem que relação sexual ou qualquer tipo de envolvimento afetivo, não só a relação em si, beijos, carícias, qualquer contato com meninas abaixo de 14 configura o estupro de vulnerável. Então é importante as famílias também saberem disso, né? E a gente tem que ter muita atenção com os relacionamentos nessa faixa etária, porque as meninas são muito imaturas, né? Elas recém estão saindo da infância, né? Então uma menina de 13 anos, considerando que as meninas menstruam em torno de 11, 12, há 1 ou 2 anos atrás, para uma que tinha 13, ela era uma criança realmente, nem menstruava ainda, né?
E também uma coisa para se considerar é que as meninas levam um tempo também para ter o seu desenvolvimento físico completo. Então, uma menina que tem uma menstruação com 11, 12, já vai ter uma relação sexual com 14, ela não está ainda com o corpo completamente desenvolvido, né? Então, tem essas questões também fisiológicas, anatômicas, além da questão da imaturidade. Uma menina nessa faixa etária também, ela tem o não menos introjetado, então ela tem mais dificuldade de dizer não para o parceiro, né? Então, a família tem que estar muito mais atenta, né? Tomar muito cuidado com os relacionamentos afetivos que se dão nessas idades muito jovens. Nesse caso, a família pode ser responsabilizada por algo que aconteça, por uma gravidez, por exemplo? A família pode ser responsabilizada e, inclusive, às vezes as mães me perguntam no consultório, né, que eu atendo muito adolescente no consultório. Ah, mas o menino também tem 14 anos, né? Então, se houver uma denúncia, né, se alguém fizer uma denúncia, o menino, mesmo sendo menor de idade, ele também vai responder legalmente. Né? Então, realmente é uma questão que tem que tomar cuidado e orientar, a família está sempre conversando, né? É natural que nessa fase, 13, 14, algumas meninas já manifestem interesse pelos garotos, né? Mas você ter interesse, curiosidade, é completamente diferente de iniciar uma vida sexual, né? Vida sexual é uma premissa de adultos ou de pessoas capazes de se cuidarem, né? Então, acho que a família tem que estar muito presente, né? Eu ressalto a importância da família na educação dos adolescentes, né? Doutora, eu acho que é muito importante a gente falar sobre as questões de prevenção e orientações, mas a senhora tocou anteriormente num ponto que me chamou a atenção, que é a questão física, né? Fisiológica, do corpo da menina que ainda está em crescimento e em desenvolvimento. No caso de uma gravidez, né, na adolescência, também pode implicar em consequências para a saúde dessa menina? A gravidez que ocorre em meninas acima de 16 anos, ela tem uma evolução muito próxima, muito parecida com de mulheres adultas, que são meninas de 20 a 24 anos, tá? Mas a gravidez em idade inferior a 16 anos, ela tem muito mais riscos para essa adolescente. Então, riscos físicos, riscos emocionais, riscos de deserção escolar, então abandono escolar maior, aumentando esse ciclo, mantendo, né, o ciclo da pobreza, né, porque é uma menina que abandona a escola, ela vai ter menor formação, menor possibilidade de inserção no mercado de trabalho, vai ter que muitas vezes abandonar tudo isso realmente para cuidar do filho. Isso aumenta esse ciclo da pobreza, né? E os riscos biológicos, riscos de parto prematuro, de pré-eclâmpsia, de anemia, infecções do trato urinário, infecções de transmissão sexual, né? Porque uma menina que adquiriu uma gravidez de uma relação, ela também pode contrair uma infecção, né? Um HPV, uma sífilis, um HIV. Ou seja, vem todo o combo de saúde da mulher aí envolvido dentro dessa questão que é muito importante e que pode ser talvez, né, tratada lá desde cedo. A doutora também mencionou a questão do ciclo da pobreza. É mais comum a presença da gravidez na adolescência em pessoas de uma classe social de maior convívio com a pobreza? A gente tem esse índice? Sim, com certeza, né? Justamente por um menor desenvolvimento socioeconômico, né, dessas pessoas, aliado, isso tudo vai levar a uma baixa escolaridade, um menor acesso a métodos de contracepção, então realmente é uma bola de neve, né? Inclusive, conforme eu mencionei os dados do DataSUS de 2024, que apontam em torno de 11,5% de partos de nascidos vivos serem feitos em crianças e adolescentes, né, meninas muito jovens, enquanto é 11,5% o nosso dado nacional, em Santa Catarina ele não chega a 8%, é de quase 8% dos partos acabam sendo realizados em meninas de 10 a 19 anos. Ou seja, aqui no nosso estado a gente tem uma realidade um pouco melhor do que a realidade nacional, pelo menos pelos números que a gente consegue perceber aí. Mas a gente ainda precisa prevenir, né, reduzir ainda mais esses índices e orientar, né, doutora? Com certeza. Tudo que a gente quer para um jovem é que ele tenha um projeto futuro, né, que ele passe,
né, que é o trabalho que a gente faz no consultório, é que a adolescente consiga passar pela adolescência ilesa, que eu falo, sem ter nenhuma infecção de transmissão sexual e sem a gravidez na adolescência, né, para que ela tenha realmente mais chance de inserção no mercado de trabalho, um futuro melhor para ela e para os seus filhos lá na frente, quando ela já for uma mulher adulta, né? Porque filho é uma premissa de adultos, né? E envolve uma série de coisas, uma infraestrutura para você conseguir bancar a maternidade, a paternidade, né? Então, a adolescência é o período onde os jovens não têm ainda essa condição, né? Eles não se bancam financeiramente, eles ainda estão traçando o futuro deles, né? Então, é natural que vão namorar, vão ter relações afetivas, mas pode se protelar a gravidez para o momento de maturidade. Este é o ideal, né? E qual é a forma adequada de se trazer esse assunto para a realidade das famílias, para a realidade das meninas, dos jovens de forma geral, para prevenir tanto as ISTs como a gravidez na adolescência? Como que a gente traz esse tema, que às vezes é um tabu, né, para as famílias? Sim, é muito tabu ainda, inclusive trazer as garotas para a primeira consulta ginecológica ainda é um tabu para algumas mães, né? Algumas mães ainda ligam a primeira consulta com o início da anticoncepção, né? Ou, ela é muito jovem, não vou levar porque vai que eu estou estimulando alguma coisa. Muita mãe tem esse receio, né? Mas quando a gente oferece para os filhos oportunidade de aprendizado, de conhecimento, a gente está oferecendo prevenção, né? A gente não está estimulando nada. Então, eu acho que começa por quebrar o tabu da primeira consulta. A primeira consulta no ginecologista, ela tem que ser o mais precoce possível, justamente para a menina conhecer o profissional, que é o profissional que vai cuidar da vida dela, da saúde dela durante a vida inteira, né? E se ela for a primeira consulta sem que ela tenha um problema de saúde físico, que seja uma consulta mais de orientação para que ela faça o vínculo com o profissional, vai facilitar as outras idas dela para o ginecologista. E quando chegar o momento de relacionamento, de vida sexual, essa menina já vai estar mais à vontade para tirar as dúvidas, né? E para contar com o apoio do profissional, porque às vezes no primeiro momento é natural que as adolescentes tenham muito receio de levar esses assuntos para a família, né? Estou namorando, estou pensando em ter relação, porque elas têm medo de sofrer represálias, né? Elas sabem às vezes a postura dos pais em relação a isso e muitas vezes é uma postura contra o relacionamento, as famílias às vezes que não aceitam esse tipo de relacionamento na adolescência, né? A gente ainda tem, né? E isso tudo dificulta, né? Porque o adolescente, se ele não tem um adulto de referência para pedir ajuda, a quem ele vai pedir ajuda? Para o Dr. Google, né? Vai aprender pegar informações equivocadas que não servem para ela, ou às vezes as meninas lançam mão de métodos contraceptivos que a amiga usa e não é o ideal para ela, né? Tem um momento certo para ir nessa primeira consulta com a ginecologista? Tem que ser antes da menstruação, logo depois da menstruação? Tem vários momentos para ir no ginecologista a primeira vez, né? Crianças vão ao ginecologista porque crianças podem ter algumas questões ginecológicas que demandam essa consulta, tá? E na pré-adolescência, quando as meninas estão começando o desenvolvimento puberal, é um ótimo momento para elas terem informação sobre a primeira menstruação, sobre cuidados de higiene, os cuidados no período menstrual, tá? Para conhecer o profissional, perder o medo dessa consulta, né? E depois, quando elas começam a menstruar, é um outro momento importante, porque nessa fase as meninas têm dúvidas sobre qual tipo de absorvente usar, como que se higieniza, sobre o padrão menstrual, cólica, elas têm muitas dúvidas, crescimento, né? Elas querem saber, menstruei, vou ficar baixinha, vou crescer. Então tudo isso o profissional que atende adolescente vai poder orientar. E depois, quando elas começam a ficar e namorar. E daí eu dou uma dica para as mães, não espere a menina estar namorando para levar na primeira vez, né? Na consulta ginecológica. Porque hoje em dia a maioria não usa mais a palavra estou namorando, elas estão às vezes ficando
E essa ficação, se ela é repetida ou se ela é de longo prazo, naturalmente vai aumentar a intimidade do casal e muitas vezes as meninas iniciam a vida sexual na ficação e não no namoro em si. E isso faz, às vezes, com que as mães retardem essa primeira consulta. Quanto antes consultar, quanto antes orientar, trouxer as informações, a chance de prevenir acaba sendo muito maior. E existem políticas públicas voltadas à saúde dessa adolescente? Dá para fazer todas essas consultas, por exemplo, nas unidades básicas de saúde e a questão do uso também de anticoncepcionais fornecidos, né, pela rede pública? Assim, tem essa rede aí voltada para essa saúde? É possível sim fazer consultas na rede pública, embora a gente tenha pouquíssimos profissionais treinados para o atendimento de adolescente. Eu acho que essa é uma falha, uma coisa que precisa ser melhorada, né, na rede pública. Colocar profissionais treinados para o atendimento desse público, porque a forma de se comunicar, o exame ginecológico tem várias peculiaridades que não são iguais à de uma adulta, né? Mas a rede pública, o lado bom é que ela hoje já oferta um grande número de métodos contraceptivos, né? Incluindo o DIU, que é um método de longa duração com alta eficácia, e os implantes anticoncepcionais com duração de 3 anos, né? Que hoje são já disponíveis no SUS também. Então hoje eu sempre falo, engravida quem quer, né? Porque existem vários métodos contraceptivos, né? A gente pode listar rapidinho aqui, Juliana, camisinha, pílula, tem vários tipos, né, de pílula, contracepção injetável, DIU, implante, anel vaginal contraceptivo, adesivo contraceptivo. Então, são muitas formas de se evitar a gravidez. E elas podem ser usadas desde muito cedo? Tem contraindicação? Podem ser usadas desde a adolescência, sem problema, né? O DIU a gente acaba limitando o uso para as meninas que já iniciaram a vida sexual, mas os outros métodos, ao contrário do que as pessoas pensam, porque tem muitos tabus também associados à contracepção, né? Algumas pessoas acham, adolescente não deve usar pílula porque é muito hormônio, ou não deve usar injeção porque é uma bomba de hormônios. Hoje a gente tem várias opções de injeção e várias opções de pílula, inclusive pílulas com hormônios naturais, hormônios similares aos que nós produzimos, né? Então são pílulas muito mais seguras, né? Temos pílulas que têm como ação benéfica também a melhora da acne. Temos várias opções de contracepção seguras e que podem ser usadas sim por adolescentes, tá? Até porque a adolescência é a fase mais saudável da vida, né? Então é mais difícil a gente encontrar uma adolescente que tenha uma contraindicação ao método contraceptivo do que uma mulher adulta, né? Às vezes uma mulher de 40 mais, ela vai ter já algumas patologias que impedem o uso de alguns contraceptivos. Já a adolescência, não. Né? Uma fase tão saudável, que bom se dá para usufruir, passar por ela, né? Como a senhora falou no começo, da melhor forma. Cada pessoa tem o seu método contraceptivo, então é importante também a adolescente não usar os métodos da amiga, né? Porque às vezes ela tem alguma questão na história dela ou alguma medicação que ela usa que contraindica, por exemplo, o uso de um contraceptivo que para a amiga funciona, né? Então é bem importante passar pela consulta para não incorrer em riscos. Bom, nós estamos em fevereiro, mês de alerta realmente à gravidez na adolescência, que tem a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Qual seria o recado principal para a gente encerrar aqui o nosso Bem-Estar SC, que a senhora deixaria, né, como alerta, como recado, como mensagem para as jovens e também para os seus familiares e responsáveis? Eu acho que o recado principal é para os pais se atentarem, né, observar, estar perto dos filhos, observar, e quando começar um relacionamento que está se repetindo, é de longa data, não ficar esperando que ele se transforme num namoro para levar para a primeira consulta, né? Proporcionar o acesso da primeira consulta no ginecologista para a sua garota, e para os pais que têm filhos homens, orientar a importância do preservativo, porque é o único método que os homens podem usar e que é super importante, porque além de prevenir a gravidez, previne as infecções de transmissão sexual. Lembrar de proteger meninos e meninas, né? Porque uma gravidez ou uma IST, né? Uma doença, infecção sexualmente transmissível, acaba afetando
a ambos e também aos familiares das pessoas ao seu redor. Doutora, muito obrigada por nos receber aqui na Unisul e por falar desse assunto que é tão importante, por trazer mais conscientização. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. O Bem-Estar SC dessa edição termina aqui. A gente se encontra na próxima com muito mais saúde e bem-estar para você. Até lá!